Durante a Grande Guerra Patriótica, como a Segunda Guerra Mundial é conhecida pelos russos, houve várias ocasiões em que um ou mais soldados do Exército Vermelho realizaram o impossível e destruíram os invasores fascistas, embora seus números fossem frequentemente muitas vezes maiores. A história que se segue é apenas uma delas, uma história sobre a qual ainda se formam lendas. O que aconteceu com Dmitry Ovcharenko, que é um soldado soviético comum, e com os eventos em que ele participou ativamente, são mais o enredo de um filme do que a realidade. No entanto, esta não é uma história fictícia. À primeira vista, Dmitry era como qualquer outro soldado, com uma educação de 5 classes. Ele nasceu na família de um carpinteiro na aldeia de Ovcharovo, província de Kharkov. E antes da guerra, ele trabalhava numa fazenda coletiva. E quando ele nasceu, seu pai o ensinou a manusear machado nas longas noites de outono e no frio do inverno. Uma vez, toda a aldeia pegou os machados. Fortemente, eles foram ofendidos pelos militares do Kaiser. Pelo resto de sua vida, ele se lembrou desta história como era a raiva popular. Ele respeitava o machado como uma ferramenta e uma arma para matar. E quando Dmitry se tornou famoso nas primeiras semanas da Grande Guerra Patriótica, ele recebeu o título de Herói da União Soviética. E ele também foi premiado com uma estrela de ouro por ter realizado um feito inédito. E essa façanha, segundo informações oficiais, foi aquela que um cara desarmado conseguiu eliminar mais de 20 alemães. Em julho de 1941, a unidade que Dmitry servia lutava para resistir aos ataques das tropas alemãs. O inimigo invadiu profundamente o território soviético e a situação se tornou muito difícil. E mesmo o movimento pelo território estava repleto de perigo mortal. E naquela época, Dmitry servia em uma unidade móvel de metralhadoras da 176ª Divisão de Infantaria. E nessa época, ele já havia sido ferido uma vez. Sua tarefa, neste momento específico, era entregar munições e suprimentos de um lugar para o outro. E tudo isso aconteceu na aldeia de Pesetas, no sul da Ucrânia. E como arma pessoal, o soldado Dmitry carregava o rifle Mosin e um machado. E de repente, um destacamento de soldados e oficiais alemães apareceu na estrada. E o número aproximado do destacamento inimigo era de 50 homens. Aproveitando a confusão de Dmitry, um soldado alemão pegou seu rifle. Então o alemão começou a questionar o soldado soviético desarmado. Ele perguntou quem ele era. A essa altura, os alemães perderam um detalhe importante, que na carroça no qual o Dmitry carregava munição estava o seu machado. Esta era a arma que Dmitry admirava e sabia usar com habilidade desde a infância. Sem pensar duas vezes, o soldado do Exército Vermelho pegou o machado e com um golpe cortou a cabeça do interrogador. Depois disso, ele jogou 3 granadas, uma após a outra, contra os carros alemães. Nessa confusão, 21 soldados alemães foram mortos e os outros fugiram em pânico. Não contente, Dmitry alcançou o segundo oficial em fuga e arrancou sua cabeça também. A morte inesperada e brutal de seus oficiais e o destemor do soldado soviético desmoralizaram os soldados restantes. O medo e o despreparo para tais situações tornaram-se os motivos da fuga dos soldados alemães sobreviventes. Dmitry pegou todos os documentos, mapas e armas dos soldados mortos e os entregou ao quartel-general do regimento de infantaria. A princípio, eles não acreditaram nele, mas depois de inspecionar a cena, todos ficaram chocados. E após se recuperar de uma lesão, Dmitry voltou ao seu regimento e retornou suas funções do destacamento de metralhadoras. Este feito foi criticado na mídia soviética. A autenticidade do local em que os eventos ocorreram foi discutida. Dúvidas foram levantadas sobre certos detalhes do massacre, como o número real de soldados alemães ali. Algumas fontes dizem que na realidade havia menos, talvez cerca de 30 homens. Mas a premiação de Herói da União Soviética é uma prova da autenticidade da eliminação de mais de 20 soldados da Wehrmacht. O tenente-general Dmitry Ryabchev e um membro do Conselho Militar assinaram o documento em confirmação do ato genuíno, heroísmo e destemor do simples soldado Dmitry Ovcharenko.
E nas batalhas pela libertação da Hungria, Dmitri operava uma metralhadora da 3ª Brigada de Tanques. Nisso, ele ficou gravemente ferido e morreu no hospital em 28 de janeiro de 1945. Fosse o que fosse, Dmitri Ovcharenko permaneceu na história de muitos, entrou na história como o letal soldado com o machado.